Lúcia tinha 18 anos quando eu tinha apenas 8, e até hoje lembro do vazio que ficou no quarto que ela dividia comigo. Um dia, ela estava lá, me ajudando a fazer a lição de casa, rindo baixinho para não acordar nossos pais. E no outro, seu lado do armário estava vazio, a cama arrumada demais, como se ninguém tivesse dormido ali há anos. Meus pais não choraram, não fizeram buscas. Apenas sentaram na mesa de jantar naquela noite, com os pratos batendo mais forte que o normal, e meu pai soltou, entre uma garfada e outra. Sua irmã fugiu, grávida, com um vagabundo que nem a família conhece. Minha mãe confirmou, seca. Ela escolheu a vida fácil, nos abandonou. E eu, com meus 8 anos engasgados na garganta, só balbuciei. Mas ela vai voltar? Meu pai olhou pra mim como se eu tivesse dito algo obsceno. Voltar? Pra quê? Pra sugar mais da gente? Esquece ela. E eu tentei acreditar que Lúcia tinha sido má, egoísta, que merecia o silêncio que pairou sobre seu nome dali em diante. Mas no fundo, algo não encaixava. Porque a Lúcia que eu conhecia me escondia doces quando meus pais me punham de castigo. A Lúcia que eu conhecia cantava baixinho no meu ouvido quando eu tinha pesadelos. Cresci ouvindo que Lúcia era ingrata, que escolheu a vida fácil em vez da família. Essa frase era repetida como um mantra em casa. No jantar, quando eu deixava comida no prato, sua irmã desperdiçava assim também, olha no que deu. Nas discussões, quando eu questionava algo, quer seguir o exemplo dela? Ir embora e virar um nada no mundo? Era como se meus pais tivessem transformado o desaparecimento dela em uma arma, uma lição do que acontecia com quem ousava ser feliz. Mas no meu quarto, à noite, eu me lembrava da Lúcia real. Lembrava dela agachada ao lado da minha cama enquanto estava gripado. Parecia estar vigiando e me protegendo de tudo. Lembrava das noites em que ela me puxava para debaixo do edredom e sussurrava histórias de reinos distantes. Histórias que ela inventava na hora só para me distrair dos gritos que vinham da sala. Lembrava do cheiro de massa queimada da primeira e última vez que tentou fazer um bolo para o meu aniversário. E como ela riu até chorar quando viu a cara que eu fiz ao morder. Isso era a Lúcia que eu conhecia. Então, como diabos aquela pessoa que me ensinou a amarrar os sapatos, que ficava acordada até tarde me ajudando a decorar tabuada, que uma vez deu um soco num menino do colégio para me chamar de fracote, simplesmente viraria uma egoísta que sumiu num mundo sem olhar para trás? Havia uma foto escondida na gaveta de meias que eu não deveria ter. Nela, Lúcia estava com o uniforme do trabalho dela no mercado, segurando um pacote de balas, as de morango, minhas favoritas, com aquele meio sorriso dela ou de canto de boca, como se soubesse que estava fazendo algo proibido ao me presentear. Eu a achava tão adulta na época. Agora, olhando bem, vejo que ela era só uma adolescente com olheiras fundas e as mãos calejadas de tanto trabalhar. Meus pais diziam que ela escolheu ir embora, mas eu começava a entender que ninguém escolhe fugir de casa, a não ser que ficar seja pior. E se havia uma coisa que eu sabia sobre Lúcia, era que ela não teria ido embora sem um motivo que doesse mais do que deixar para trás o irmão que ela tanto protegeu. Foi isso que me fez sair daquela casa anos depois. E foi isso que, no fundo, me levou até ela. Meus pais não eram só controladores, eram extratores. Como se filhos fossem investimentos que precisavam dar retorno imediato. Comecei a trabalhar com 15, depois da escola, empacotando compras no mercado. No primeiro dia, meu pai me esperou na saída e antes mesmo de eu abrir a boca, esticou a mão. Ajuda em casa é obrigação. Entreguei metade do meu salário acreditando que era justo, mas logo percebi que ajudar significava tudo. Não importava o quanto eu desse, sempre faltava, sempre era pouco. Quando consegui um emprego melhor aos 17, de assistente em uma loja de informática, minha mãe a ajudou a abrir uma conta no banco, no nome dela. Para você não gastar com bobagem, disse, como se fizesse um favor. Era um ciclo sem fim. Se eu comprava um lanche na rua, tá gastando nosso dinheiro com porcaria.
Se guardava trocados para um curso técnico, egoísta, a gente precisa pagar as contas. Se o salário atrasava um dia, portas batendo, pratos quebrando, meu pai gritando que vagabundo mora debaixo do meu teto. Ainda com 17, descobri que meu nome estava sujo. Meus pais tinham pego empréstimos no meu CPF para pagar dívidas de cartão. Quando questionei, minha mãe chorou. Você não sabe o sacrifício que é criar filhos? E eu, como um idiota, me senti culpado. Aos 18 anos, finalmente tomei coragem. Escrevi uma mensagem curta no grupo da família. Estou me mudando hoje, não vou discutir minha decisão. Desliguei as notificações da conversa antes mesmo de enviar, mas não adiantou. Em menos de 1 minuto, meu celular começou a vibrar sem parar para cada mensagem enviada diretamente. Primeiro foi minha mãe. Você tá brincando, né? Depois de tudo que a gente fez por você? Ninguém vai te aguentar lá fora, Miguel. Você nem sabe cozinhar direito. Meu pai foi mais direto. Volta para casa agora! Isso é uma ordem! Se sair dessa porta, não conte mais com a gente para nada. Enquanto empacotava minhas coisas, as chamadas não paravam. Atendi uma só para ouvir minha mãe chorando, não de tristeza, mas de raiva. Você vai se arrepender, vai ver como o mundo é cruel sem a gente. No ônibus, com minhas 2 mochilas no colo, as mensagens continuavam. Seu quarto vai virar depósito, já que você não quer mais. Vai acabar igual sua irmã, sozinho e fracassado. Um amigo de infância tinha me oferecido um espaço em um apartamento que ele já dividia com um amigo. Cabe mais um colchão no chão da sala, ele disse, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Quando cheguei no micro AP do Ricardo, meu celular já estava com 5% de bateria. A última mensagem que li antes de desligar foi do meu pai. Você nunca vai ser nada sem mim. E foi ali, naquele espaço de 2 metros entre o sofá encardido e a geladeira barulhenta, que pela primeira vez na vida respirei. Sem alguém me vigiando, sem ter que justificar cada real gasto, sem ouvir, isso aqui é meu, você não tem nada, a cada respiro. O colchão era velho e afundava no meio, mas naquela primeira noite, deitado olhando para o teto mofado, eu ri sozinho no escuro. Era meu desconforto, minha escolha. Na minha nova vida, decidi encontrar minha irmã. Foram meses vasculhando cada canto da internet. Digitava o nome dela em todas as combinações possíveis. Fuçava em listas de antigos colegas de escola. Até em grupos de bairro no Facebook eu entrava na esperança de achar algum vestígio. Nada. Era como se Lúcia tivesse virado um fantasma. Ou pior, como se ela nunca tivesse existido. Até que uma noite, enquanto rolava o feed do Instagram sem esperança, vi uma foto que me fez engasgar com um gole de café. Era uma publicação antiga de uma menina que eu meio que reconhecia, Thalita, uma amiga que Lúcia levava em casa às vezes, anos atrás. Ela estava num churrasco e ali, no canto da foto, desfocada como um detalhe que ninguém notaria, estava uma mulher de costas, cabelo castanho até a cintura, exatamente como Lúcia usava. Minhas mãos suaram antes mesmo de eu abrir a DM. Escrevi, apaguei. Escrevi de novo. Oi, Thalita. Não sei se você lembra de mim, sou o irmão mais novo da Lúcia. Faz anos que não a vejo e gostaria muito de reencontrá-la. Você ainda tem contato com ela? Mandei e imediatamente joguei o celular no sofá, como se ele pudesse explodir. Não explodiu, mas vibrou menos de 10 minutos depois. Miguel, né? Lembro sim. Olha, Lúcia não usa mais o nome de solteira nas redes, por isso você não achou. Ela tá como Lu Moraes no Instagram. O coração disparou. Moraes? O sobrenome do marido que meus pais nunca mencionaram? Apertando os dedos na tela, digitei o nome antes mesmo de responder Thalita. E lá estava. Uma conta privada, foto de perfil de uma mulher sorrindo com uma criança no colo. Era ela. Posso te passar o número dela, Thalita escreveu. Mas você promete que não vai passar para os seus pais, né? Eu olhei para a foto pixelada na tela, a última memória que tinha da minha irmã, com 18 anos, me abraçando no portão da escola. E então respondi, com uma certeza que doía. Ela não fugiu, ela sobreviveu. E agora eu preciso que ela saiba que eu também consegui. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia digitar o número que Thalita me passou.
O celular tocou 3 vezes antes de ouvir aquela voz que eu não escutava há mais de uma década. Alô? Foi só uma palavra, mas suficiente para trazer de volta memórias enterradas, de noites em que ela cantava para eu dormir, das vezes que me defendia quando meu pai gritava comigo por qualquer bobagem. Engoli seco antes de falar. Lúcia, sou eu, o Miguel. Silêncio. Por um segundo, achei que ela tinha desligado. Até que ouvi um suspiro rouco do outro lado. Meu Deus! Miguel? A voz dela estava diferente, mas ainda a conseguia reconhecer das memórias de infância. Expliquei rapidamente que tinha saído de casa, que passara meses procurando por ela. Quando mencionei que meus pais diziam que ela tinha fugido grávida, ela deu uma risada amarga. Claro que diziam. Preferiam isso a admitir que me expulsaram porque me recusei a dar meu salário inteiro para eles. Ficamos mais 1 hora no telefone. Ela me contando como tinha ido morar com uma amiga no início, como conseguiu um emprego de caixa em um mercado sob um nome falso para meus pais não a acharem. E então, quando a conversa já estava ficando emocionada demais para o telefone, ela sugeriu: Você quer se encontrar? Amanhã, no shopping centro. A gente pode tomar um café, eu te mostro fotos do meu filho. Você tem um filho? Perguntei, surpreso. Tenho, de verdade, dessa vez. Ela riu. Combinado então. No dia seguinte, a ansiedade me dominava. Cheguei 1 hora antes, nervoso, dando voltas na praça de alimentação. Até que vi ela, não a adolescente magrela que lembrava, mas uma mulher de quase 30 anos, cabelo mais curto, o rosto marcado por cansaço. Ela me viu antes que eu a visse, e quando nossos olhos se encontraram, ela abriu aquele mesmo sorriso torto de quando eu era criança e ela me contava segredos debaixo do edredom. Cresceu, hein, Miguelzinho? Ela disse, puxando uma cadeira com aquela familiaridade que só irmãos têm, mesmo depois de uma década separados. Eu devia ter ensaiado algo, mas todas as palavras sumiram quando ela colocou na mesa um porta-retratos minúsculo. Esse é o Pedro, tem 6 anos. O menino na foto tinha seus olhos, os nossos olhos, aquela mesma mistura de verde e castanho que nossos pais sempre diziam ser defeituoso. Ele... Minha voz falhou. Ele sabe que tem um tio? Lúcia sorriu, mas seus dedos apertaram o café como se fosse um salva-vidas. Agora sabe. Ela olhou em volta como se esperasse que nossos pais surgissem entre as lojas. Eles ainda te perseguem? Todo dia. Mostrei a tela do celular. 23 mensagens não lidas do nosso pai. Mas bloqueei eles semana passada. Foi então que ela puxou a manga da blusa e eu vi as marcas. 3 linhas brancas e paralelas no pulso, como arranhões cicatrizados. Foi na noite que me expulsaram, ela disse, respondendo minha pergunta muda. Tava com meu salário escondido no sutiã. Nosso pai descobriu e disse que eu era uma ladra, além de ingrata. O café na minha garganta virou veneno. Lúcia viu minha expressão e segurou minha mão com força, igual fazia quando eu tinha pesadelo. Não fica assim, olha onde a gente tá agora. Ela apontou para o parquinho cheio de crianças. Eu sobrevivi, você sobreviveu. E essa, cutucou minha testa, sempre foi a parte mais teimosa da gente. Lúcia girou o café na mesa, evitando meu olhar por um instante. Quando finalmente levantou os olhos, vi neles uma dor tão antiga que quase parecia ter se tornado parte dela. Eles nunca me perdoaram por querer estudar, ela começou, a voz baixa, mas firme. Quando consegui a bolsa no curso técnico de enfermagem, nosso pai rasgou o comprovante na minha cara. Disse que eu era burra, que não conseguiria nada na vida, que não tinha por que tentar algo assim. Mas o pior foi quando arrumei o emprego no mercado. Trabalhava das 6 da manhã às 10 da noite. E no primeiro pagamento, nossa mãe pegou minha carteira e tirou tudo, menos o dinheiro da passagem. Moradia e comida não são de graça, ela disse. Ela ergueu a blusa levemente, mostrando uma cicatriz fina nas costelas. Uma noite, escondi parte do salário dentro do meu travesseiro. Quando nosso pai descobriu, me empurrou contra a quina da cama. Disse que se eu quisesse ser independente, podia viver na rua. Meu estômago embrulhou.
Lembrei das vezes que meu pai dizia que Lúcia tinha caído nas escadas antes de sumir. No dia que fugi, estava há 3 dias sem comer. Eles tinham trancado a despensa porque gastava demais. Ela riu, um som seco. Levei só uma mochila com 2 mudas de roupa e o dinheiro que consegui juntar em meses escondendo trocados dentro de um pote de pomada vazio. E então passei um tempo dormindo na casa da Thalita. Ela me acolheu até conseguir um estágio no hospital, por recomendação dos meus professores. Lúcia sorriu ao mexer no café, os olhos perdidos em alguma memória que agora parecia menos dolorida. Foi no hospital que conheci o Rafael. Ele era técnico de enfermagem, um daqueles caras quietos que trabalham o dobro para compensar. Ela riu, como se lembrasse de algum detalhe engraçado. No meu 3º dia lá, ele me viu comendo pão com café no meu horário de almoço. Era tudo que eu podia pagar. No dia seguinte, apareceu com um prato de comida quente do refeitório e disse que tinha ganhado a mais sem querer. Os dedos dela giraram a aliança no dedo, um gesto inconsciente. Depois, descobri que ele tinha pago do próprio bolso. Todo dia inventava uma desculpa diferente. Sobrou, tá perto de vencer, fizeram errado. Quando descobri que estava grávida, entrei em pânico. Achava que seria igual nossos pais, sabe? Mas o Rafa... A voz dela embargou por uma fração de segundo. No mesmo dia, ele me levou para jantar num restaurante barato e no meio do frango xadrez, disse que se eu quisesse, a gente construía uma família. Mas se não quisesse, ele ajudaria do mesmo jeito. Nunca tinha ouvido algo assim. Ela pegou o celular e mostrou uma foto. Um homem alto, de sorriso fácil, abraçando ela e Pedro numa praia. Ele me ajudou a terminar o curso. Virou noites cuidando do Pedro quando tinha prova. Quando me formei, pediu minha mão na cozinha do nosso apartamento minúsculo, com o Pedro dormindo no colo dele. Lúcia olhou para mim, os olhos brilhando. É engraçado, né? A gente passou a vida ouvindo que amor tinha que doer, que família era sofrimento. E aí aparece alguém que te prova o contrário. Lúcia terminou de falar com um sorriso nostálgico, os dedos ainda brincando com a aliança no dedo. Foi então que um barulho familiar fez seus olhos se iluminarem. Mamãe! Nos viramos ao mesmo tempo. Um menino de mochila de astronauta corria em nossa direção, puxando um homem alto pela mão. O Rafael. Tinha que ser ele. Usava seu uniforme do hospital meio amarrotado, como se tivesse saído direto do trabalho. Chegamos antes da hora, amor, ele disse, beijando a testa de Lúcia antes de me estender a mão. Você deve ser o famoso Miguel, finalmente. Pedro, sem cerimônia, escalou no colo da mãe e me encarou com curiosidade. Você é mesmo o meu tio? O que sumiu? Lúcia tossiu divertida. Pedro. Tá. O menino revirou os olhos, exatamente como ela fazia quando éramos crianças. Mas é que a vovó sempre falou que... Rafael colocou uma mão no ombro do filho, interrompendo suavemente. Lembra o que combinamos? Às vezes os avós erram também. Foi aí que Pedro, como se aquela fosse a informação mais importante do mundo, anunciou. Tio, você vem na minha festa de aniversário? Vai ter bolo de dinossauro e minha professora disse que pode trazer 2 convidados especiais. Ele esticou 2 dedinhos contando sério. Já é você e o papai. A mamãe não conta porque ela vai fazer o bolo. Rafael riu puxando uma cadeira. Tem espaço para mais um na nossa festa, Miguel, se quiser. Tudo aconteceu numa tarde comum, 2 semanas após nosso reencontro no shopping. Eu estava ajudando Lúcia a montar um armário novo no quarto do Pedro. Ela reclamava que eu fazia tudo torto, mas ria quando eu imitava o jeito bravo do nosso pai, reclamando de serviço mal feito. Foi quando Rafael chegou do hospital mais cedo, com sacolas pesadas de mercado. Miguel, me dá uma força aqui? Ele pediu, suando sob o peso das compras. Enquanto organizamos os mantimentos, ele me lançou um olhar casual. Tá gostando de dividir aquele cubículo com o Ricardo? Encasguei com a pergunta direta. É melhor que a casa dos meus pais. Respondi, evitando detalhes. Rafael parou de guardar os enlatados e virou para mim sério.
Lúcia me contou sobre o dinheiro, as chantagens. Ele limpou as mãos no jeans antes de continuar. Nós temos um sofá-cama na sala. É velho e faz um barulho do inferno, mas é melhor que ouvir merda dos seus pais todo dia. Lúcia apareceu na cozinha nesse momento, com Pedro pendurado em suas costas. Já tá assustando ele com seu jeito direto, Rafa? Ela zombou, mas seus olhos estavam sérios. Foi Pedro quem quebrou o silêncio tenso, escorregando do colo da mãe e puxando minha camiseta. Vai morar com a gente, tio? Aí você me leva na escola todo dia e a mamãe não precisa acordar tão cedo. Lúcia respirou fundo e completou o que o marido tinha começado. A gente não tem muito espaço, mas você é meu irmão. E se você quiser, essa é sua casa também. Ela não precisou dizer o óbvio, que sabia exatamente como era dormir com medo, contar trocados para comer, sentir que não tinha um lugar seguro no mundo. Só tem uma condição. Rafael interrompeu meu silêncio, sério. Você ajuda nas contas, mas a gente não vai ficar revirando seu bolso igual seus pais faziam, combinado? Pedro pulou entre nós, insistente. E tem que brincar de super-herói comigo também. Isso é muito importante. Foi assim que, entre risos e a promessa de ajudar com as despesas, eu aceitei o sofá-cama barulhento que seria meu novo lar. As semanas que se seguiram foram as mais leves que eu podia lembrar. Dividir o sofá-cama apertado do apartamento de Lúcia e Rafael era 1000 vezes melhor do que qualquer quarto na casa dos meus pais ou colchões velhos no chão. Pedro adorava ter um tio morador, especialmente porque eu sabia fazer aviões de papel melhores que o pai dele. Lúcia dizia que eu estragava o menino, mas sorria quando nos via brincando no chão da sala. Rafael e eu criamos uma rotina. Eu ajudava com as contas do mês e ele me ensinava a cozinhar pratos simples depois do seu plantão. Foi numa dessas noites, enquanto eu cortava cebolas, mal, sob as instruções de Rafael, que o primeiro telefonema veio. Número desconhecido. Atendi por reflexo. Miguel, a voz áspera do meu pai ecoou na cozinha minúscula, fazendo minhas mãos congelarem em torno da faca. Você vai mesmo abandonar sua família assim? Sua mãe está doente. Precisamos de ajuda com as contas do médico. Desliguei na cara. Mas foi só o começo. Dia 1. Seu ingrato, você deve tudo pra gente. Bloqueei o número em seguida. Dia 3. Uma mensagem de minha mãe, foto de um frasco de remédio caríssimo e a legenda: você prefere ver sua mãe morrer? Dia 5. Rafael me encontrou na varanda às 2 da manhã, quase esmagando o celular nas mãos depois da 15ª chamada recusada de vários números diferentes. Eles têm seu número novo como? Ele perguntou, mais perplexo que bravo. Lúcia, que tinha acordado com o barulho, apareceu na porta com os olhos cheios de uma fúria que eu só tinha visto nela uma vez, na noite em que nosso pai quebrou meu violão. Vamos resolver isso. No dia seguinte, fomos nós 4 à delegacia. Enquanto o policial preenchia o BO por assédio, Lúcia colocou uma pasta na mesa. Impressos de extratos bancários antigos, fotos das nossas cicatrizes, até o laudo médico do dia em que meu pai, sem querer, me empurrou escada abaixo quando eu tinha 12 anos. Eles não vão nos perturbar de novo. Ela sussurrou, segurando minha mão com a mesma força de quando éramos crianças escondidas no armário durante as brigas. O policial folheou os documentos com sobrancelhas cada vez mais franzidas. As fotos amareladas de nossas cicatrizes, os extratos bancários mostrando saques forçados, o laudo médico que eu nem sabia que Lúcia tinha guardado. Tudo ali, exposto sob a luz crua da delegacia. Vocês têm noção que isso aqui configura vários crimes, né? Por que não fez a denúncia antes? O delegado perguntou, cutucando o laudo com a caneta. Lúcia apertou minha mão com força, suas unhas cravando levemente minha pele, como fazia quando éramos crianças e ouvíamos passos no corredor se aproximando da nossa porta. Eu sabia. Ela respondeu ao policial, mas olhava para mim. Mas meu medo era o que eles poderiam fazer com meu irmão depois de tudo que eu causaria. Meu estômago embrulhou. Rafael, que segurava Pedro no colo do outro lado da sala, fez uma cara que deixou claro que também estava ouvindo essas confissões pela primeira vez. O policial suspirou, virando uma página do BO. Com esse histórico, dá para pedir medida protetiva fácil.
Só que... Ele olhou entre nós 4. Isso aqui vai virar um inferno se vocês não se prepararem. Foi quando Pedro, que até então brincava quieto com os botões do uniforme do pai, soltou num sussurro que cortou o ar pesado. O vovô é um monstro das histórias. Lúcia engasgou. Rafael abraçou o Pedro com força, mas fui eu quem respondi, ajoelhando para ficar na altura dele. Alguns monstros usam roupas normais ao invés de escamas, Pedrinho, mas os policiais não vão deixar eles chegarem perto da gente. O delegado nos entregou os papéis da medida protetiva 2 horas depois. Ao sairmos da delegacia, o sol da tarde bateu em nossos rostos como um recomeço. E agora? Perguntei, segurando a pasta com os documentos como se fosse uma arma. Lúcia trocou um olhar com Rafael antes de responder, enquanto Pedro corria à nossa frente imitando um avião. Agora, a gente vive. E pela primeira vez em nossas vidas, viver não era sinônimo de sobreviver. Para mais histórias como esta, se inscreva no canal e deixe um like.